muito especial, uma conferência com o tema O Ser Humano e a Sua Profunda Inquietude, portanto, bem agostiniano também, qual o itinerário a ser percorrido. Aqui nós começamos aqui no Ceará, em Fortaleza, os primeiros passos aqui na Católica para estudar o pensamento desta grande filósofa carmelita Edith Stein. Fizemos, como quem está aqui há mais tempo lembra, se recorda, fizemos inclusive simpósios especiais, estudos, etc. E estamos continuando, a grande incentivadora, continuadora aqui na Católica tem sido a nossa querida Irmã Celeste, que mantém inclusive ainda um grupo de estudo sobre o tema. E queríamos, em nome da Faculdade Católica, em nome do reitor, Padre Almir, que não pôde estar presente porque já tinha um compromisso outro, agradecer à professora Úrsula, também nossa grande colaboradora nesta questão desde o início, a oportunidade de vir até nós para este momento. Portanto, temos hoje aqui o franciscano legítimo, frade menor, Francesco Alfieri, que é professor da Universidade Lateranense de Roma, e conversávamos ali, que é um dos maiores especialistas no pensamento de Edith Stein. Então, queria compor a mesa, queria chamar a nossa coordenadora, Irmã Celeste, nossa querida Irmã Celeste, para presidir e fazer a função de moderador nesta mesa, Irmã Celeste. Nossa querida e competentíssima coordenadora do Departamento de Filosofia. Queria convidar a professora Úrsula, nossa colega, parceira, da Universidade Federal. E também para a função de tradutora. E o nosso conferencista, o professor Padre Francesco Alfieri, nosso grande conferencista de hoje, desta manhã. Benvenuto Padre, è un grandissimo piacere essere qui fra di noi per questo momento intenso di studio e sicuramente la sua conferenza ci aiuterà moltissimo a capire meglio il pensamento di questa grande filosofa Edith Stein. Passo a palavra imediatamente para a Irmã Celeste e depois a professora Úrsula fará a apresentação do nosso conferencista. Então, bom dia. É uma alegria estarmos aqui todos, para essa brilhante conferência. Mais uma vez, uma busca sobre a nossa interioridade. Isso é muito bom. Então, sem muitas delongas, eu passo aqui a palavra para a professora Úrsula, que vai fazer a apresentação. Professor Francisco. Bom dia a todos. Uma grande alegria estar aqui de novo com vocês, na Católica de Fortaleza.
maior ainda a alegria de estar juntos esta vez com o Padre Francesco Alfieri, que veio da Itália para prestigiar como conferencista principal nosso primeiro colóquio internacional Edith, que vai ser realizado a partir de amanhã na UFC. Então, antes de tudo, eu gostaria de convidar, no nome também do professor Padre Francesco, a todos vocês se fazerem presentes. A partir de 1h30, vocês ainda podem fazer inscrição lá no campus do PC, em frente ao INCA, que é o Instituto de Cultura e Arte. Nós vamos ter uma programação muito interessante e muito rica, com estudiosos do Brasil e do exterior. Nós vamos ter, entre outras coisas, mini-cursos, vamos ter comunicações, vamos ter grandes conferências. O tema geral é a antropologia em Edith, nas 3 fases da vida: a fase fenomenológica, a fase tomista e a fase mística. Vamos ter muitas surpresas bonitas, por exemplo, uma carta escrita pela última sobrinha viva da Edith Stein, que hoje mora nos Estados Unidos, na Suzana Ransdorf, que mandou uma mensagem especial só para nós. Também vamos ter a apresentação de um vídeo que antecipa algumas cenas da vida de Edith Stein, o segundo grande filme que está sendo preparado sobre a vida de Edith Stein e que deve sair ainda este ano. Então, dito isto, pronunciar esse convite, a gente vai apresentar um pouco o Padre Francesco, que foi aluno da professora Angela Alisbello, lá em Roma. A Angela vocês conhecem, muitos de vocês conhecem ela. Ele se destacou como um dos, se não o estudante mais interessado, mais dedicado e mais competente. Tanto é que ele fez o doutorado dele sobre Edith Stein, sobre uma problemática filosófica bem específica quanto à pessoa humana e o problema da individualidade, mais exatamente da individuação, que para Tomás de Aquino acontece através da matéria, simplesmente, o que leva a alguns problemas, segundo a perspectiva contemporânea, que valoriza a pessoa como singularidade única e irrepetível. Daí a Edith Stein seria mais de um desconto que identifica a individualidade na forma, ou seja, na alma, e nada definido positivamente. E o professor Francesco então fez uma tese de doutorado excelente sobre esse tema. Além disso, publicou a maior e mais importante bibliografia internacional sobre Edith Stein. Se hoje vocês querem saber o que já foi publicado, os mais diferentes idiomas sobre Edith Stein, temos a bibliografia elaborada pelo Padre Francesco. Outras publicações, das quais um livro vai ser lançado na tradução portuguesa logo amanhã, a partir na parte da tarde, no nosso evento. Então, o Padre Francesco viaja muito, o mundo inteiro abraçou a causa de trazer o pensamento de Edith Stein, não só para o mundo católico, onde também é desconhecida, mas, inclusive, para o mundo leigo, ou seja, o mundo das universidades públicas, que é uma missão muito boa e interessante. Passamos a palavra, então, para o Padre Francesco. Bom dia, non parlo portoghese. Buongiorno. Io non la tradursi. Mi piacerebbe che i posti davanti venissero occupati da tutte quelle
persone in piedi perché non amo vedere gente in piedi. Eu gostaria que as pessoas que estão em pé lá atrás pudessem vir para a frente, porque tem muitos lugares desocupados. Vocês podem sentar aqui na frente. Oggi affronto con voi una tematica un po' particolare che riguarda l'essere umano e la sua profonda inquietudine. Hoje eu abordarei com vocês uma temática um pouco particular que diz respeito ao ser humano e à sua profunda inquietude. Affronterò anche in questo argomento il problema della affettività. E quanto a esse problema, eu tratarei também do problema da afetividade. E tentare di trovare una soluzione per come l'essere umano può gestirsi. E tentei encontrar uma solução de como o ser humano pode gestir a própria vida. Allora, diciamo che l'essere umano è una realtà molto complessa. Digamos que o ser humano é uma realidade muito complexa E che ha bisogno di una lettura non superficiale e que precisa de uma leitura não superficial. e che la cosa che più dobbiamo tenere nella nostra mente è che quando non ci conosciamo veramente è allora che iniziano i problemi. E a coisa da qual devemos mais ter consciência é que quando nós não nos conheçamos, que começam os problemas. Ovviamente questo non è un discorso per seminaristi e per suore, Obviamente isso não é um discurso para seminaristas e para religiosas. e se qualcuno credeva che io venissi a questa conferenza per fare un discorso di fede ha sbagliato giorno. Se alguém imaginava que eu faria um discurso a partir da fé, se enganou. Dunque siete liberi di andare via nel caso. Se qualcuno non vuole può andare via. Se alguém então não queira ouvir essa palestra, pode ir embora. Noi iniziamo la conoscenza del mondo a partire dalla nostra corporeità. Nós começamos o nosso conhecimento do mundo a partir da nossa corporalidade. Ricordatevi che la corporeità è la porta di accesso alla nostra interiorità. Vocês têm que lembrar que a corporalidade é a porta de acesso à nossa interioridade. E che attraverso la nostra corporeità riusciamo e dobbiamo capire che se non è utilizzata bene non arriveremo mai a conoscerci. E nós devemos entender que se não usarmos bem a nossa corporalidade, nunca chegaremos a conhecermos profundamente. Qualcuno con l'idea che quello che deve essere salvaguardato nella persona è solo l'interiorità è un errore. Se alguém tem a ideia de que aquilo que deve ser observado e guardado na humanidade é apenas a interioridade, cai num erro grave. Ricordatevi che l'interiorità, come la fede, è un percorso da compiere. E lembrem-se que a interioridade, como a fé, é um percurso que devemos percorrer. Non è un dato assoluto per sempre. Não é um dado absoluto e para sempre. In
questa relazione terrò conto della antropologia di Edith Stein. Nessa palestra eu considerei a antropologia di Edith Stein, Perché la Stein si è reso conto in quel periodo in Germania che occorreva una indagine rigorosa sull'essere umano e soprattutto cercare di dare all'essere umano delle chiavi di lettura per potersi conoscere. porque Edith Stein ela tomou consciência de que naquela época na Alemanha tinha uma tendência de conhecer o ser humano e de dar as chaves para que o ser umano pudesse se conhecer. Dunque, la prima forma di conoscenza è il tatto. Tatto? Sì, A primeira coisa do conhecimento é o tato, non è la vista. não é a visão. Noi ci illudiamo che guardando le situazioni le conosciamo. Nós nos enganamos e pensamos que olhando para as situações as conhecemos. Non è vero. Não é verdade. Le situazioni devono essere toccate in prima persona. Não é verdade. As situações devem ser tocadas na primeira pessoa. La corporeità mi aiuta a capire che io sono qui, in questo punto preciso. A corporalidade me ajuda a entender que eu estou aqui, nesse ponto exato. Dunque non posso essere lì. Consequentemente, eu não posso estar ali. Dunque l'unica cosa della quale io posso controllare veramente è la mia posizione qui. Consequentemente, a única coisa que eu realmente consigo controlar é a minha posição aqui. Da qui si capisce il delirio dell'onnipotenza. A partir desse ponto, entendemos o delírio da onipotência. Le persone credono di essere ovunque, As pessoas acreditam que podem de poder estar em todos os lugares, ma dimenticano che la prima dimora della persona è la propria corporeità. mas as pessoas se esquecem que a primeira morada da pessoa é a própria corporalidade. Se la corporeità è il luogo di accesso per la conoscenza, Se a corporalidade é o lugar de acesso para o conhecimento, a maggior ragione questo corpo diventa una cosa che non può essere manipolata, usata. com mais razão ainda, esse corpo torna-se algo que não pode ser usado ou manipulado. Manipolato da me e manipolato dagli altri. Manipulado por mim mesmo ou por parte dos outros. Ed ecco che la inquietudine che abita l'essere umano E eis que a inquietude que mora no ser humano è l'incapacità di vivere in prima persona. é a incapacidade de viver na primeira pessoa. Quando una persona non vive in prima persona, E quando uma pessoa não vive na primeira pessoa, è come se consegnasse la propria vita agli altri. é como se ela entregasse a própria vida aos outros. È come se dicesse: É como se ela dissesse: ecco, ti do la mia vita eis que te dou a minha vida, e tu puoi fare quello che vuoi. e tu podes fazer dela o que queres. Noi non lo diciamo questo, Nós não dizemos assim, ma in realtà succede questo. mas na realidade é isso que acontece.
Dunque l'antropologia di Edith Stein Conseguentemente, a antropologia di Edith Stein ci aiuta a vivere responsabilmente nos ajuda a viver com responsabilidade in prima persona. na primeira pessoa. C'è un altro problema con la corporeità. Tem outro problema com a corporalidade, Il limite. o id. Io sono una persona limitata. Eu sou uma pessoa limitada, o limite. Desculpe. Ho un limite fisico. Eu tenho um limite físico. Attenzione, non ho nessun limite fisico. Atenção, eu não tenho nenhum limite físico. Ma limite significa una sagoma, una figura. O limite significa uma figura. Questo significa che io non posso, a livello psichico, Isto significa que eu não posso, ao nível psíquico, gestire tutto quello che mi accade attorno. ser o dono ou gestir tudo aquilo que acontece ao meu redor. Il limite ha un valore positivo, O limite contém um valor positivo. significa arrivare fino ad un certo punto Significa poder chegar até um certo ponto e fermarsi. e parar por aí. La gente crede che i limiti impediscono la libertà. As pessoas acreditam que o limite Impedisce la libertà e limita. impede a liberdade. No, la libertà si vive dentro il limite di quello che siamo. Não, a liberdade se vive dentro do limite que nós temos. Dunque, se la corporeità è un luogo importante, Então, se a corporalidade é elemento importante, come utilizziamo il nostro corpo? como utilizamos o nosso corpo? Questo è uno dei più grandi problemi di oggi, Isso é dos maiores problemas de hoje, perché permettiamo agli altri porque nós permitimos aos outros di distruggere de destruir il confine della nostra corporeità. os confins da nossa corporalidade. Capite che in questo senso l'affettività Vocês entendem que nesse sentido a afetividade deve essere utilizzata attentamente. deve ser utilizada com atenção. Quando qualcuno ha libero potere su di voi, Quando alguém tem poder livre sobre vocês e viola, capito? La vostra corporeità, e violenta, infringe a corporalidade de vocês, l'essere umano diventa incapace di conoscere. o ser humano torna-se incapaz de conhecer-se, Diventa incapace di provare affettività. e se torna incapaz de encontrar afetividade. Allora tutta la sua vita Então toda a sua vida inteira sarà legata alla paura. será entregue ao medo. Questa porta di conoscenza Essa porta do conhecimento deve essere utilizzata con responsabilità, deve ser utilizada com responsabilidade, perché dove manca la responsabilità porque onde falta responsabilidade manca anche
la coscienza piena delle situazioni. Também falta o pleno conhecimento das situações. Non so se vi è mai capitato Não sei se já aconteceu com vocês di vivere una giornata de viver um dia inteiro senza capire il senso di quello che state vivendo. sem entender o sentido daquilo que vocês estavam vivendo. Andiamo all'università, studiamo, preghiamo, lavoriamo, ma non abbiamo una motivazione forte. Nós vamos à universidade, estudamos, trabalhamos, rezamos, mas não temos uma motivação forte. Quando avviene questo, Quando isso acontece, significa che da un po' di tempo, isso significa che per tanto tempo, que, pelo muito tempo, noi viviamo senza usare la testa. nós vivemos sem usar a cabeça. Dico agli uomini di fede Eu digo aos homens de fé che San Paolo ha detto di rendere ragione della nostra fede. que São Paulo disse de dar as razões da nossa fé. Ma noi siamo chiamati come cristiani Mas nós somos chamados como cristãos non a spiegare, não a explicar, ma a far vedere mas a mostrar che quello in cui noi crediamo que aquilo no qual nós acreditamos è ragionevole, é razoável. altrimenti noi siamo soltanto persone che utilizzano la fede De outra forma, nós seremos apenas pessoas que usam a fé, come la può usare mia nonna, como a minha avó pode usar, solo per sentirsi meglio, apenas para sentir-se melhor, ma non serve. mas não serve. Ecco perché Eis porque oggi nelle facoltà di filosofia nas faculdades de filosofia noi dobbiamo essere aiutati nós devemos ser ajudados a capire a entender che se le situazioni non sono ragionevoli, que se as situações não são razoáveis, io non posso aderire. eu não posso aderir. È come quando un ragazzo Eu, como quando um rapaz dice ad una ragazza ti voglio bene, diz a uma moça, eu te quero bem, ma se la ragazza non vede questo bene, se a moça não vê, quelle parole che il ragazzo dice non sono parole ragionevoli. essas palavras do rapaz não são palavras razoáveis. Qualcuno dorme, vedo, in questa sala. Vejo que alguém está dormindo aqui, Ora si è svegliato. agora já acordou. Questo per dirvi che Isto serve para dizer a vocês que oggi in tutti i discorsi che facciamo noi o che faceva la Stein, todos os discursos que nós fazemos, o que a Stein fazia, aiutava le persone a fare un percorso di ragionamento, ajudava as pessoas a fazer um percurso de raciocínio, perché se questo non avviene porque se isto não acontece, non c'è conoscenza. não tem conhecimento. Se io fossi formatore, Se eu fosse o formador, lo sono stato per 2 anni e poi ho finito, eu fui formada por 2 anos, se você. quando dicevo ad un seminarista fai questo, Quando eu dizia a um seminarista, faça aquilo, a volte dicevo cose assurde e às vezes eu pedia coisas absurdas, e il seminarista mi diceva sì, e o seminarista me disse sim,
quel seminarista doveva andare a casa. Eu achei que ele tinha que voltar para casa. Perché faceva una cosa non ragionevole. Porque ele fazia uma coisa não razoável. E chi non utilizza la propria ragione E quem não utiliza a própria razão è come se vivesse fuori da sé. é como se ele estivesse vivendo fora de si. Questo per dirvi che qualsiasi percorso formativo Isso para dizer a vocês que qualquer percurso formativo ha bisogno del materiale precisa de material che siamo noi stessi. que somos nós mesmos. Se sono io che sei tu. Eu. Altrimenti viviamo fuori dalla nostra corporeità. De outra forma, nós estaríamos vivendo fora da nossa corporalidade. Ecco perché un discorso che vale per i laici, ma vale anche per le suore, per i frati, per tutti, Eis porque esse discurso vale para leigos, mas também para seminaristas, frades, irmãs. facciamo attenzione a come utilizziamo la nostra corporeità. Prestamos atenção de como utilizamos a nossa corporalidade. Se una persona non utilizza la propria corporeità, Se uma pessoa não utiliza a própria corporalidade, bene, non la utilizza bene. não utiliza bem, Ad esempio, io me ne accorgo subito. por exemplo, eu noto logo isso, Perché non è libero, porque a pessoa não é livre, è sempre pieno di paura, sempre cheio de medo, ha sempre qualcosa da nascondere, sempre tem algo a esconder. cioè significa che la persona vive a livello psichico. Isto significa que a pessoa vive no nível psíquico. Attenzione, amici miei, Atenção, meus amigos, tutte le nostre relazioni todas as nossas relações molte volte sono solo relazioni psichiche. são apenas relações psíquicas. Significa Isso significa che la nostra relazione si basa solo su un rapporto schiavo, non libero. Isso significa que as nossas relações são basicamente de caráter de escravos e não livres. Riflettete le vostre relazioni. Façam uma revisão das relações de vocês. Quante relazioni sono libere e liberanti? Quantas relações são livres e libertadoras? Quante relazioni nella nostra vita sono interrotte? Quantas relações nas nossas vidas foram interrompidas? Iniziamo una relazione, E nós somos uma relação. vediamo come arrivano a costituirsi le situazioni Nós vemos como as situações se constituem e poi le chiudiamo. e depois as fechamos. Quando succede questo, E quando isso acontece, significa che non abbiamo una motivazione. isso significa que não temos uma motivação. Ecco perché in tutte le relazioni Isso porque em todas as relações non può giocare il fattore psichico. não podemos deixar entrar o fator psíquico. Vi è mai capitato di avere una relazione Nunca aconteceu com vocês de ter uma relação che non si alimenta di parole, que não se alimenta de palavras, ma che tu capisci mas você entende che quella relazione ti rende schiavo? que aquela relação te torna escravo. Quando succede questo, E quando isso acontece, la persona non ha condizioni per crescere.
a pessoa não tem condições para o crescimento. Ma com'è possibile che quando dobbiamo conoscere gli altri siamo così attenti, ma quando dobbiamo conoscere noi non dedichiamo tempo a noi stessi? Como é possível, quando se trata de conhecer os outros, prestamos muita atenção, mas para conhecermos a nós mesmos, nós não dedicamos tempo. Tutto questo genera nel cuore dell'uomo una profonda inquietudine. E tudo isso gera no coração do homem uma profunda inquietude. Inquietudine significa incapacità di movimento. Inquietude significa incapacidade de movimento. Significa non possibilità di crescita. Significa a não possibilidade do crescimento. E allora questo che cosa fa? Porta la persona sempre più a convincersi che le relazioni possono essere vissute con nonchalance, con savoir-faire, non so come dire in francese. Isso significa que a pessoa chega a convencer-se que as relações podem ser vividas a partir do saber viver, saber fazer. Di questo se ne è accorto da Stein quando vedeva che i giovani tedeschi Einstein tomou consciência desse fato quando ele observava que os jovens alemães aderivano al potere di Hitler aderivano ao poder de Hitler perché volevano una persona da seguire e da imitare. porque eles desejavam ter uma pessoa para poder segui-la e imitá-la. E queste persone avevano smesso di pensare. E essas pessoas pararam de pensar. Questo avviene anche nella nostra vita. Isso acontece também na nossa vida. Quando una persona mi dice a me Cada uma pessoa me diz: ti voglio bene eu gosto de você, te quero bem. e tu sei la mia guida, Você é a minha guia. io sono allergico. Eu já me torno alérgico. Perché io imparo ad essere quello che sono ogni giorno. Porque eu aprendo aquilo que eu sou a cada dia. E quello che conta per me non è il ruolo di quello che sono, Aquilo que é importante para mim não é o papel daquilo que eu sou, ma il cammino che compio. mas o caminho que eu cumpro. So che quando vado in viaggio Apenas quando eu começo a viagem, la prima cosa che porto a primeira coisa que eu levo è la mia corporalità. é a minha corporalidade. E dunque devo ricordarmi, oltre che sono frate e sono prete, Então eu preciso lembrar-me que além de ser frei, além de ser padre, che per continuare ad essere una persona libera que para continuar a ser uma pessoa livre, devo conquistarmi, eu devo me conquistar. altrimenti non avviene. De outra forma não acontece. Altrimenti non potrei più parlare, non potrei più scrivere. De outra forma eu não poderia nem falar, nem escrever. Il male di oggi, O mal de hoje oltre il caldo, foi o calor. è che le persone É que as pessoas hanno, sì, accendete, e ora si ricordano di accendere? Non tradurre.
Ora mi metterò sotto l'aria condizionata. Eu fiquei bem aqui quando está ligado lá. Grazie, obrigado. Bene, andiamo avanti. Oggi le persone dimenticano Hoje as pessoas esquecem che là, ed ecco il centro della mia relazione, que, reconhecendo nas minhas relações, che non conoscono la propria dimensione affettiva. que elas não conhecem a própria dimensão afetiva. Molti hanno paura di leggersi, Muitos têm medo de fazer uma leitura deles mesmos, perché hanno paura dei propri vissuti affettivi. porque as pessoas têm medo dos próprios distúrbios afetivos. Oggi la gente distingue Hoje as pessoas insinuam la eterosessualità a heterossexualidade con l'omosessualità, com o homossexualismo e con il transgender. e o transgênero. Allora, Então, inizio con il dire, inizio con il dire che la nostra affettività non è un pacchetto, eu começo dizendo que a nossa afetividade não é um paquete, distinto. não é distinto. Non abbiamo la eterosessualità in assoluto come termine, Nós não temos, non abbiamo la eterosessualità in assoluto e la omosessualità in assoluto. não existe heterossexualidade e homossexualidade em absoluto. Possiamo dire che la nostra eterosessualità Podemos dizer que a nossa heterossexualidade ha dei confini possui limites ben precisi, bem precisos, però porém, nei vissuti affettivi nas vivências afetivas, noi scopriamo nós descobrimos che la nostra affettività que a nossa afetividade può essere rivolta pode se a se orientar verso tutti rumo a todos in maniera nuova. de uma maneira nova. Attenzione, quando io parlo di affettività non parlo di sessualità, Atenção, quando eu falo de afetividade, não estou falando de sexualidade. è un'altra cosa. São duas coisas distintas. L'affettività è il luogo principale che mi aiuta a muovermi. A afetividade é o lugar principal que me ajuda a me movimentar. Se noi analizziamo la Stein, l'affettività è la forza vitale Com as palavras da Stein, a afetividade é a força vital che anima il mio corpo. que anima o meu corpo. Il problema qual è? Che per potermi conoscere io devo attraversare i vissuti affettivi. O problema é o seguinte: para que eu possa me conhecer, eu preciso atravessar as minhas vivências afetivas. Alcune situazioni delle persone in generale Algumas situações das pessoas em geral, è che chiudono gli occhi aquelas que fecham os olhos su se stessi a respeito deles mesmos. e dicono non è una cosa così importante. Eles dizem: isso não é uma coisa tão importante. Bene. La gestisco io. Eu mesmo consigo
dá conta. Ma la nostra affettività è vera Mas a nossa afetividade é verdadeira nella misura in cui si alimenta di relazione na medida em que ela se alimenta de relações. e nella relazione che io capisco chi sono. É na relação que eu entendo quem eu sou. Altrimenti la nostra persona si alimenta solo di solipsismo, di pensiero su di sé. Porque de outra forma a nossa pessoa se alimenta apenas de solipsismos, ou seja, pensamentos sobre si mesmo. Ecco perché la vita affettiva si lega per la Stein alla vita comunitaria. Por isso, a vida afetiva, segundo Einstein, si liga à vida comunitária. Attenzione, perché oggi noi abbiamo una grande inflazione sul termine comunità. Atenção, porque hoje há uma grande inflação do termo comunidade. Voi avete celebrato ieri la festa dell'indipendenza del Brasile. Ontem vocês comemoraram a festa da independência do Brasil. Ma si è veramente indipendenti Mas será que se é verdadeiramente independente? quando la dignità della persona umana Quanto à dignidade da pessoa humana è salvaguardata, é respeitada, è rispettata, conservada, non è offesa. não é ofendida. Ecco perché l'indipendenza non è un fatto storico, Isso porque a independência não é um fator histórico, ma è un fatto storico. é sim um fato La histórico. signora mi guarda storto. L'indipendenza è un fatto storico, ma non è un fatto solo legato al tempo, ma è un elemento da conquistare. Então, apesar de ser obviamente um fato histórico, é também algo que deve ser conquistado no tempo. Altrimenti io non riesco a capire come mai oggi De outra forma, eu não entendo, não consigo entender como é que hoje la corporeità della persona a corporalidade da pessoa è violata. é violentada. Ma la violenza molte volte non è solo la violenza fisica, A violência muitas vezes não é apenas a violência física, ma è la violenza che noi facciamo su noi stessi é a violência que nós exercemos sobre nós mesmos quando sbagliamo ad utilizzare il nostro corpo. quando nós erramos no uso do nosso corpo. Allora l'inquietudine della persona Então, a inquietude da pessoa è profondamente legata é profundamente vinculada alla vita affettiva. à vida afetiva. L'inquietudine, ed era questo anche il tema della mia relazione, può essere tolta A inquietude, isso também é o tema dessa minha palestra, ela pode ser No, non può essere tolta. tirada? Não, ela não pode ser tirada. Noi vivremo sempre con un equilibrio da raggiungere. Nós estaremos sempre vivendo na perspectiva de um equilíbrio a ser alcançado. Ma l'equilibrio lo raggiungiamo Mas quando viviamo in prima persona. alcançaremos esse equilíbrio quando viveremos na primeira pessoa. Quando sappiamo che l'unico momento di crescita Quando sabemos que o único momento de crescimento è il mio presente. é o meu momento presente. Quando le persone parlano di solito, Quando uma pessoa fala normalmente, parlano delle proprie esperienze passate. a pessoa fala das próprias experiências no passado. Parlano della loro infanzia difficile,
falam da loro infância difícil o bella, ou então bonita, ma la loro vita mas essa vida è come se fosse strettamente legata al passato. a vida dessas pessoas parece estar ligada totalmente ao passado. Io posso comprendere dal punto di vista psichico Eu posso entender isso do ponto di vista psíquico, che alcune sofferenze que alguns sofrimentos ci hanno fatto soffrire. fizeram com que nós sofremos. Ma c'è una nuova possibilità Porém, existe uma nova possibilidade. Questa è una risposta alla quale dobbiamo rispondere noi. E essa é uma pergunta a qual cada deve responder individualmente. Come si può rispondere alla nuova possibilità? Como podemos responder a essa nova possibilidade? Decidendo di prendere in mano la nostra vita Tomar nossa própria vida nas mãos, e orientarla orientar essa vida con una solida motivazione. Solida, forte, solida. Orientarla con una solida motivazione. orientada por uma sólida motivação. Se non c'è questo scatto, dice la Stein, della presa d'atto di se stessi, presa d'atto, capito? Se não existe isso a partir da tomada de consciência de si mesmo, La nostra vita è come se vivesse nel passato. é como se a nossa vida estivesse acontecendo no passado. Il passato non ci appartiene più O passado não é mais nosso. e anche le scelte che abbiamo fatto nel passato non ci appartengono più. E também as escolhas que nós fizemos no passado não nos pertencem mais. Chi ci ama veramente E quem nos ama de verdade ci guarda nel presente. nos leva até o presente. Solo chi ci giudica Apenas quem nos julga dice il nostro passato. nos conta o nosso passado. E questa è la differenza. E questa è la differenza Essa tra é a diferença una relazione libera entre uma relação livre che ci dà una possibilità que nos dá uma possibilidade e una relazione da schiavi e uma relação de escravos che ci ricorda sempre que nos lembra quello che sempre siamo stati nel passato. aquilo que nós fomos no passado. La vera differenza si gioca sul presente, A diferença verdadeira está no presente, perché la motivazione porque a motivação ci spinge in avanti. nos empurra para frente. Ecco perché la Stein parlava di empatia. Eis porque Einstein falava da empatia. Empatia significa la capacità di guardare l'altro A empatia significa a capacidade de olhar para o outro, di riconoscere, de reconhecer, appena finisce di parlare il ragazzo continua, di riconoscere il dolore dell'altro de reconhecer a dor do outro e di condividerlo. e de partilhar essa dor. Se noi riflettiamo le nostre relazioni, noi ci accorgiamo del dolore dell'altro, Nós, nos nossos relacionamentos, percebemos a dor do outro, ma non sappiamo andare oltre. mas não conseguimos ir além. Vi faccio un esempio, Eu vou dar um exemplo. stupido, ma è vero. É verdade. Quando tra due persone succede una cosa Quando acontece alguma coisa entre duas pessoas, ed uno è arrabbiato, dos dois está com raiva, la persona si avvicina a pessoa se aproxima e dice: e vai dizer: ti ho fatto qualcosa? eu fiz alguma coisa, E lui dice no. e o outro vai dizer: não. Ah, ok, bene, ciao.
Tá bom, então, tchau. Quella persona, noi ci siamo assicurati che non siamo noi in quella sofferenza, che noi non c'entriamo niente, non l'abbiamo fatto soffrire noi. Assim, nós garantimos que não fomos nós que fizemos sofrer a outra pessoa. Dunque stiamo a posto Então nós estamos bem e ce ne andiamo. e podemos ir embora. Molte volte nelle relazioni questo succede. Muitas vezes é isso que acontece nas relações. La sofferenza rimane nella persona. O sofrimento permanece. Basta. Significa che le nostre relazioni si vivono solo a livello psichico. Isso significa que as nossas relações são vividas apenas ao nível psíquico. Vivere una qualità di relazione Viver uma qualidade de relação significa dimenticarsi per un attimo di se stessi significa esquecer-se por um momento de si mesmo per entrare nella vita dell'altro. para entrar na vida do outro. Se questo fosse vero, E se isso fosse verdade, le nostre vite comunitarie, as nossas vidas comunitárias, in seminario o tra le suore o tra i frati, sarebbero diverse. tanto nos seminários, entre as religiosas, entre os frades, seriam bem diversas, Sarebbero nuove. seriam novos. Non ci sarebbero quei condizionamenti E não existiriam aqueles condicionamentos che rendono le persone schiave. que tornam as pessoas escravas. Io ho 38 anni, Eu tenho 38 anos, sono frate da 22 anni faz 22 anos que sou frei. e quando nella vita comunitaria E quando na vida comunitária non capivo qualcosa, eu não entendia alguma coisa, non la facevo. Non la facevo. Non obbedivo, non la facevo. eu não fazia, não obedecia. Semplice. É muito simples. Quando vivo con le relazioni con gli altri, ora vivo con i seminaristi di questo seminario, Quando eu vivo nas relações, nos relacionamentos com outras pessoas, como esses dias com os seminaristas de Sobral, l'unica cosa che mi colpisce subito a única coisa que me impressiona logo e che mi aiuta a dire che quella persona è una persona che fa un bel cammino, que me ajuda a dizer que esta pessoa é alguém que faz um caminho bonito, è quando è rispettosa del cammino degli altri. é quando essa pessoa tem respeito para o caminho do outro. Questa è la vita comunitaria. É essa a vida comunitária. Permettere agli altri di fare un cammino. Permitir aos outros de fazer um caminho. E se gli altri sono in crisi, E se os outros estão em crise, mi devo chiedere eu devo perguntar a mim mesmo qual è la mia responsabilità. qual é a minha responsabilidade. Ma la sofferenza più grande, Mas o sofrimento maior, dice la Stein nella vita comunitaria, diz a Stein na vida comunitária, è soffrire é sofrer senza capire il perché soffro. sem entender o porquê do sofrimento. Questa è la sofferenza più grande. Esse é o maior sofrimento. Sapere che nella nostra vita qualcosa non va Saber que alguma coisa na nossa vida não está indo bem e non sappiamo che cos'è. e nós não sabemos o que é. Allora ipotizziamo, facciamo delle ipotesi Então, nós fazemos algumas hipóteses e gli anni passano. e os anos vão passando. E quando una persona vive senza pensare e senza usare la coscienza, E quando uma pessoa vive sem pensar, sem usar a consciência, diventa così piccolo. a pessoa se torna pequena.
Quando io non utilizzo la ragione, Quando eu não utilizo a razão, non vado avanti, eu não vou em frente, ma il mio cammino corre veloce indietro. Corre o veloce meu caminho corre veloz indietro. para trás, para trás. Questo è il problema di non vivere in piena coscienza. Esse é o problema quando não se vive em plena consciência. Noi sappiamo molto bene, ce lo possiamo dire, Nós sabemos muito bem e podemos bem dizê-lo che i ragazzi che entrano nei nostri seminari o nelle nostre case di formazione o anche noi, os irmãos, os jovens que entram nos nossos seminários, nas nossas casas de formação, non hanno un'esperienza forte não têm uma experiência forte di sapere che cos'è una relazione. de saber o que é uma relação, um relacionamento. Questa è la verità. Essa é a verdade. E questo è un problema? E isso é um problema? No. Não. Ecco perché i luoghi di formazione, Eis porque os lugares Ma de si sta? formação. Si è stanca? Ecco perché i luoghi di formazione Eis porque os lugares de formação devono essere luoghi dove si crea una risposta nuova, devem ser lugares onde se cria uma resposta nova. altrimenti non ha senso. De outra forma, não faz sentido. Non ha senso. Un giorno qualcuno chiederà a quel frate: Um dia alguém vai perguntar àquele rei: fammi vedere che cos'è una vita nuova. me mostra o que é uma vida nova. E tu devi rispondere, E você vai ter que responder, ma non con le parole, non mas serve, não com as palavras, ma con la sicurezza della propria vita. mas com a segurança da tua própria vida. E questa è la verità. Essa é a verdade. Noi non abbiamo il coraggio oggi Nós hoje não temos a coragem di affrontare il problema della questione affettiva. de enfrentar o problema da questão afetiva. Allora chiudiamo gli occhi Então fechamos os olhos a questa situazione. a esta situação. Allora, però, sapete cosa succede? Che se uno è sicuro Então você sabe o que acontece quando alguém está seguro, cammina bene, caminha bem, ha sempre la risposta pronta, sempre tem a resposta pronta. diciamo Nós dizemos che bella vocazione. que vocação bonita. Passano 5 anni Depois de 5 anos, e diventa tutto un macello, uno se schifo. torna um desastre. Perché valutiamo tutto sulla apparenza della nostra personalità. Porque avaliamos tudo a partir da aparência da nossa personalidade. Se avete la forza e la voglia di intraprendere un cammino leggendo le opere di Edith Stein, Se vocês têm a vontade e a força de começar um caminho de leitura das obras da Edith Stein, vi renderete conto che questa filosofa fa un cammino con voi. vocês vão perceber que essa filósofa faz um caminho com vocês. Ecco perché bisogna studiare, Isso porque é necessário estudar. ma veramente, studiare con coscienza, Estudar com conhecimento, com consciência. perché questo ci dà una chiave per leggere la nostra vita. Porque isso nos dá uma chave para fazer uma leitura da nossa vida. Concludo dicendo Eu já estou terminando dizendo, perché è tardi porque já está na hora, e il vostro sedere non regge più sulle sedie, vocês não conseguem mais ficar sentados quietinhos, che l'inquietudine que a inquietude
deve essere guardata a viso aperto. Deve ser enfrentada abertamente, Nella verità, na verdade, ma nella speranza mas na esperança che vi dà la motivazione profonda dentro di voi. que é capaz de dar motivação profunda a vocês. E attenzione alle risposte che vi dà, E atenção quanto às respostas que vocês dão, perché se sono risposte superficiali, que às vezes são respostas apenas superficiais. vi serviranno solo 2 settimane Vocês precisam apenas de 2 semanas e poi il problema ritorna. e depois o problema volta. Trovate delle risposte Encontrem respostas che vi aiutino ad andare sempre avanti. que ajudam vocês a caminhar sempre para frente. Non mi ricordo più quello che vi ho detto, Eu não me lembro mais o que eu disse, ma tenete per voi, trattenete per voi mas conservem para vocês solo quello che vi aiuta a guardare la vostra vita in avanti. apenas aquilo que lhes ajuda a olhar a vida de vocês daqui para frente. Perché chi vi ama veramente Porque quem vos ama de verdade vi vuole persone libere. quer que vocês sejam pessoas livres. Como o tempo já está avançado, a gente poderia abrir pelo menos 1 ou 2 perguntas. Uma já vem, outra pergunta. Segunda. Mais uma, 3. Tá, então, tentando fazer as perguntas. Bom dia a todos. Eu sou formada em filosofia, me matriculei em teologia em 2010. Passei um ano fora, voltei agora. Não conheço Mongiorno, não conheço nada de Einstein, mas eu acho a palestra maravilhosa, excelente. Fiquei intrigada com algumas frases, fiquei bastante curiosa em relação a alguns tópicos que o senhor colocou, e eu não entendi bem. Eu acho que eu compreendi mal. Teve um problema do ar-condicionado e algumas frases eu não compreendi, certo? Aí eu gostaria de tentar entender. O senhor falou sobre sexualidade e afetividade e fez uma diferenciação entre homossexualidade, heterossexualidade e... Não, afetividade. Não, homossexualidade, homossexualidade, heterossexualidade e aquele que é do meio. Não são escaninhos que sejam completamente separados.
Aqueles que pensam, que não olham para si e que fecham os olhos para isso, não entendem o que é sexualidade e nem afetividade. Nesse contexto, depois o Senhor citou algumas frases do pensamento. É isso? Seria isso? Primeiro essa pergunta: homossexualidade, heterossexualidade, transexualidade. Não são escaninhos, pacotes que eu possa pegar e separar com fronteiras definidas, né? E depois o Senhor falou assim, em relação, se eu não me engano, ao pensamento da Edith Stein, né? O pior sofrimento se referiu à dimensão em vida comunitária, e o pior sofrimento é não reconhecer a dor do outro. Mas o pior mesmo é dentro da vida comunitária sem conhecer o sofrimento. E que só se vive em vida comunitária verdadeiramente quando eu me esqueço e entro na vida do outro. Aí eu me pergunto, hoje, nos Estados Unidos, Padre Aquino, me ajude aí, as viadagens, como é o nome daquele doutor nos Estados Unidos que fez uma tese sobre o homossexualismo? As viadagens teológicas. Diga, por favor, me ajude. Esqueci o nome. Rio Grande do Sul. As viadagens teológicas. E o resto, o subtítulo. As via, aí entre parênteses, tá? Gênesis teológicas. Um itinerário para uma teologia dele. Aí eu pergunto, veja bem, se esquecer e entrar na vida do outro, e se a afetividade é isso, como eu me pergunto, se esquecer e entrar na vida do outro, eu me pergunto como eu posso fechar os olhos àqueles casais homoafetivos e negar o sacramento do casamento a eles. Obrigada. Dalla mia risposta capirete che io lavoro in Vaticano. Pelo jeito de como eu vou responder, vocês vão entender que eu estou trabalhando dentro do Vaticano. Sì, no, lascia stare. Pela resposta que darei, vocês vão entender que eu trabalho dentro do Vaticano. E io rispondo. Allora, attenzione, brevemente. Brevemente, atenção. La vita dell'uomo non è fatta di separazione. A vida do ser humano não é feita de separações. Ok? Non possiamo dire, proprio perché l'essere umano è complesso, Não podemos dizer, até porque o ser humano é complexo, non possiamo classificare. não podemos colocar rótulos. Noi sappiamo molto bene che la nostra eterosessualità Nós sabemos muito bem que a nossa heterossexualidade è una realtà così complessa é uma realidade tão complexa e che le sue pulsazioni que as suas pulsações devono essere analizzate. devem ser analisados. Per quanto riguarda la prima cosa. Quanto à primeira pergunta, Perciò stiamo attenti ad utilizzare le parole precisamos estar atentos quando utilizamos as palavras e a classificare le persone. e também quando classificamos as pessoas. Ok? Ok.
Seconda cosa, Segundo argumento, nella vita dell'altro, na vida do outro, quando io ho detto dimentico me stesso per entrare nell'altro, quando eu falei esquecer-me de mim mesmo para entrar na vida do outro, non è proprio vero che io mi dimentico di me. Io ho utilizzato questa parola forte, ma per dire utilizei essa palavra forte, não é exatamente verdade que eu me esqueço de mim. ma io non posso mai dimenticarmi di me, mai, Obviamente nunca posso esquecer-me de mim mesmo, perché corro il rischio di confondermi nell'altro. porque eu correria o risco de confundir-me com o outro. Infatti oggi uno dei problemi della vita comunitaria De fato, hoje, dos problemas da vida comunitária è quando non emergono vere personalità, é quando não aparecem verdadeiras personalidades, ma tutti mas todos, vogliono essere una fotocopia dell'altro. cada quer ser uma fotocópia do outro. Questo è il problema. Esse é o problema. Il problema oggi più forte nella comunità O problema mais forte hoje nas comunidades è che tutti vogliono distinguersi, é que todos querem se distinguir, ma si distingue veramente mas quem se distingue de verdade chi sceglie di non distinguersi. é quem escolhe de não distinguir-se. Dunque è la normalità. É a normalidade da vida. Allora, per quanto riguarda la terza domanda della dottoressa, Quanto à terceira pergunta, diciamo così, vamos dizer o seguinte: penso perché è una domanda importante, eu penso que é uma pergunta importante. non sono un dizionario Eu não sou dicionário, né ho una risposta provvisoria. eu não tenho uma resposta escrita, Chiaro? ok? Diciamo così, Vamos dizer assim: che io in prima persona amo la persona, eu, em primeira pessoa, eu amo a pessoa, indipendentemente da quello che è o da quello che fa. independentemente daquilo que é e daquilo que faz. La persona deve essere sempre salvaguardata. A pessoa deve sempre ser restaurada, preservada. Quando io incontro i giovani, Quando eu encontro os jovens chi viene da me e quem se aproxima de mim deve andare via da me deve afastar-se de mim con una possibilità. com uma possibilidade. E se il giovane capisce questo, E se o jovem entende isto, la sua vita è rinata. La sua vita fiorisce. a sua vida floresce. Diciamo questo, Vamos dizer o seguinte: che personalmente per la scelta di vita che ho fatto, eu pessoalmente, pela escolha de vida que eu fiz, vi posso dire che sono una persona profondamente innamorata. posso dizer a vocês que sou uma pessoa profundamente apaixonada. Chi sta con me lo sa. E quem convive comigo sabe disso. Però quando parlo con gli omosessuali, Porém, quando eu falo com os homossexuais, io gli dico sempre questo: eu sempre digo isso: ma sei felice? você está feliz? E lui si rende conto che nella vita omosessuale, E ele toma consciência que na vida homossexual, come anche in quella eterosessuale, como também na vida heterossexual, ci si incontra per affinità sensibile, as pessoas se encontram por causa de afinidades sensíveis, ma che è difficile per loro trovare una persona mas que é difícil para eles encontrar uma pessoa che ti voglia veramente bene. que
que realmente os queira bem. Questo accade nella vita di tutti noi. Isso acontece na vida de todos nós. Quando sei un po' più grande, Quando diventi un po' più vecchio, a gente se torna um pouco mais velho, ti rendi conto che la sessualità sì è importante, você vai entender que a sexualidade sim é importante, però senti l'esigenza porém você vai sentir di a trovare necessidade una persona de encontrar uma pessoa che ti voglia bene que te queira bem e che tu puoi volere bene. e que você possa querer bem. Allora concludo dicendo Então eu termino dizendo che bisogna fare un vero cammino, anche ecclesiale, que é necessário fazer con tutti, non solo con quelle persone, ma con tutti. um caminho verdadeiro também eclesial com todo mundo, não apenas com os homossexuais, Ma non con gli omosessuali, non solo con gli não omosessuali, apenas com eles. perché voi non fate pastorale, ma scoprirete un giorno che tanti eterosessuali poi non lo sono. Poi non lo sono. Enfim, vocês talvez não estão no trabalho pastoral, mas um dia vocês descobrirão que muitos heterossexuais não são heterossexuais. Perciò bisogna fare un cammino nella verità, tutti noi dobbiamo fare un cammino. Por isso é necessário fazer um caminho na verdade, E quando todos vi, nós. e quando vi scoprirete come siete veramente, E quando vocês descobrirão como vocês são de verdade, lì diventa la sfida più grande, isso se tornará um desafio maior, perché bisogna poi amarsi. porque depois é necessário amar-se. Io non mi preoccupo se gli altri mi amano, Eu não me preocupo se os outros me amam. l'importante è che io mi ami veramente. O importante é que eu me amo de verdade. Bom, então, só mais uma pergunta, né? Bom dia. Salve. Queria mais que aprofundasse alguns temas. Talvez fique algo, seja um pedido quase impossível, mas vou fazer assim mesmo e o que for possível eu peço. Certo. É o seguinte. O senhor comentou sobre as lideranças escravizantes, sobre o domínio no nível das relações psíquicas. E a gente sabe que ela estava incluída num contexto bem específico de nazismo e tudo mais. Mas ela também ela era seguidora de alguém. Eu queria que o senhor aprofundasse assim, como ela tratava a questão da liderança positiva. Já deu algumas luzes com a questão de dar razão à fé e tudo mais, mas eu queria que abordasse um pouco mais assim, sobre a questão da liderança positiva e a liberdade do seguimento de alguém e se colocar sob a liderança de alguém. Pera. Tem mais duas. Sobre como se colocar sob a liderança de alguém de forma livre. Segundo agora. Falou também que uma das coisas mais difíceis, o maior sofrimento, segundo o que o senhor comentou, é sofrer sem saber por quê, a causa do sofrimento. E eu nunca li, mas eu sei que ela tem um livro sobre São João da Cruz, que
Eu nunca li, mas eu sei que existe esse livro. Sobre São João da Cruz, falando sobre ela comentando a noite escura. Aí o Padre Francesco, uma pergunta, é por que os estudantes sempre falam de livros que nunca leram? Eu já li São João da Cruz, não? O que ela escreveu sobre São João da Cruz. E queria saber como ela se coloca, como ela tratava a questão da noite escura em relação a essa perspectiva do grande sofrimento. De sofrer sem entender o porquê. E a terceira eu vou me abster por conta do tempo. Vou me abster por conta do tempo. Não tenho tempo. Rápido. Ela obedecia, ela tinha votos de obediência. E como isso se encaixa no meio de tudo isso? Veloce. Rapidamente. Il condizionamento psichico O condicionamento psíquico nella relazione o nella vita, em relação com a vida, come dicevo, ci impedisce di fare movimenti como eu disse, nos impede de fazer movimentos. e significa sotto certi aspetti vivere nella sabbia. E, sob certos aspectos, significa viver na areia. Poi, se vuole sapere di più, Se tu quer saber algo mais, legga il mio libro in portoghese, tutto ovviamente. você tem que ler todo o meu livro em português. Seconda risposta. La notte oscura. A segunda pergunta, a noite é escura. Noi viviamo nella luce, Nós vivemos na luz, ma se viviamo veramente nella luce, mas se vivemos verdadeiramente na luz, quando arriverà il buio, quando o escuro chega, sapremo camminare. saberemos caminhar. Gesù che cosa dice a Giovanni? E que coisa diz João? A Giacomo. Tiago. Finché siete nella luce, camminate nella luce. Enquanto estás na luz, caminhas na luz. Arriverà un giorno Chegará um dia in cui la luce non ci sarà em que não teremos mais luz. e dovete camminare. E você terá que caminhar. La Stein sapeva molto bene E a Stein sabia muito bem che la notte oscura di San Giovanni della Croce que a noite obscura de São João da Cruz era un cammino era um caminho nelle tenebre. nas trevas. Però lei portava in sé Porém, ela carregava dentro dela un alimento della luce. o alimento da luz. Amico mio, Meu amigo, tanti ebrei sono morti nel campo di concentramento, tantos judeus morreram no campo de concentração ma non sapevano perché. e não sabiam por quê. La Stein ha scelto di morire. Ele escolheu de morrer. Gesù ha scelto di consegnarsi. Jesus escolheu de entregar a própria vida. Tu cosa scegli di fare? E você escolheu o quê? Quando noi, in prima persona, scegliamo Quando nós, na primeira pessoa, escolhemos, nulla ci fa più paura. nada mais nos fará medo. Ti faccio una battuta stupida. Faccio uma pequena Qualche piada. volta i miei studenti, qualcuno, Às
Às vezes, os meus alunos, estudantes, me dizem, dopo che l'ho bocciato a 15 anni, dopo che l'ho scritto, depois que eles não passaram nas minhas provas, mi dice: io non ho più stima di te. eu não tenho mais respeito por Senhor. E gli dico: qual è il problema? Eu disse, qual o problema? Ho tanta stima di me Eu já tenho tanto respeito de mim mesmo, che se me ne togli un po' que se me tira um pouco, mi alleggerisci. fica mais leve para mim. Perciò quello che dicono gli altri è importante, Aquilo que os outros dizem é importante, ma quello che penso io è. mas aquilo que eu penso eu é mais importante. Poi, obbedienza. Terceira pergunta, a obediência. Gesù è l'uomo obbediente per eccellenza. Jesus é o homem obediente por excelência. Lui è della comunità Shalom. Jesus faz parte da comunidade Shalom. Ok, Shalom. Você. Non ha risposto subito, comunque stava dormendo. No, ho chiesto se lui è della comunità Shalom. Se você é da comunidade Shalom, perguntou. Gesù è l'uomo obbediente per eccellenza. Jesus é o homem obediente por excelência. Gesù ha obbedito al Padre Ele obedeceu ao Pai e ai suoi discepoli, e aos seus discípulos. li ha formati Ele os formou e gli ha detto: e disse: amici miei, tra un po' mi succederà qualcosa. daqui a pouco alguma coisa me acontecerá. Non hanno capito, Eles não entenderam. hanno capito dopo. Só depois entenderam. Ma Gesù aveva una missione da compiere, Mas Jesus tinha uma missão a cumprir. sapeva quello che faceva. Ele sabia o que estava fazendo. Ma quando una persona non è pienamente cosciente di sé, Quando uma pessoa não está plenamente consciente de si, rischia arrisca che obbedisce que ele obedece senza capire, sem entender, solo per piacere agli altri. somente para agradar aos outros. Sai la nostra vita quando cambierà veramente? Você sabe quando a nossa vida vai mudar de verdade? Quando decideremo una volta per tutte Quando decidiremos uma vez para todas, di piacere a noi stessi e agradar a nós mesmos e di non preoccuparci di piacere agli altri. e de não preocupar-nos de agradar aos outros. Questo è il problema vero. Esse Ecco é perché o non problema si verdadeiro. obbedisce. Por isso Jesus obedece. Questa è la responsabilità. E i formatori nella casa, Essa é a responsabilidade. E os formadores da casa, anzitutto, devono essere persone antes de tudo, devem ser pessoas, non sante, não pessoas santas, io lo vorrei, ma persone che hanno sperimentato su di sé pessoas que sabem, que experimentaram na própria pessoa, che fare un cammino que fazer caminho gli ha dato una vita nuova. deu uma vida nova a eles. E i formatori E os formadores non devono dire cosa bisogna fare. não devem dizer às pessoas o que fazer. È facile. Isso é muito fácil. Quando lavoravo con i giovani e mi chiedevano una cosa, Quando eu trabalhei com os jovens e pedi uma coisa, io dicevo: se è necessario farla. eles me pediram alguma coisa, alguma permissão, e eu disse, se você precisa, se é necessário, eu vou fazer. Quando si dava la macchina per uscire, per la pastorale, Quando eles pediram o carro para sair para a pastoral, non ho mai controllato quando uscivano e quando rientravano. eu nunca controlava quando eles saíram,
Eu sabia che mi bastava guardarli que era suficiente olhar para eles. e quando vedevo che abbassavano lo sguardo, E quando eu percebi que estava baixando a cabeça, qualcosa non andava. baixando o olhar, alguma coisa não estava certa. E loro stessi, letteralmente, Eles mesmos venivano a dirmi. chegaram a dizer a mim, Però è importante porém é importante che il ragazzo capisca que o jovem entenda che non deve preoccuparsi di essere perfetto. Io non sono e perfetto. que ele não deve preocupar-se de ser perfeito. Eu não sou I perfeito. formatori non sono perfetti. Os formadores não são perfeitos. Anzi, se sono imperfetti è meglio, Aliás, se os formadores são imperfeitos, é melhor. perché si dà la possibilità di dire guarda, io ce l'ho fatta, puoi farcela pure tu. Porque isso dá a possibilidade de dizer, olha, eu consegui, então você também pode conseguir. Io l'unica allergia che ho avuto nella vita A única alergia que eu tive na vida è di trovare giovani in formazione era encontrar jovens em formação, già tutti perfetti. todos já perfeitos. E io, per prenderli in giro, Eu, para rir deles, qualche volta dicevo, algumas vezes eu disse, posso fare un colloquio con lei? eu posso fazer um colóquio com você? Ero io a chiedere a lui dei consigli. Eu vou pedir alguns conselhos a você. Ma chi si comporta da adulto subito, Mas quem é jovem e logo se comporta como adulto, dopo da adulto depois quando ele será adulto, sarà bambino. se comportará de criança. La normalità della vita, É a normalidade da vida, la verità della vita. a verdade da vida. Saper guardare le cose nella verità, Saber olhar as coisas na verdade. saper utilizzare gli strumenti di comunicazione, Saber utilizar os instrumentos de comunicação. saper utilizzare bene internet. Saber utilizar bem a internet. Amici miei, la Meus tentazione amigos, è bella la tentazione, a tentação é bonita, è seducente, é sedutora, però porém vi toglie una parte della vostra naturalezza. vocês estão tirando uma parte da própria natureza, da própria essência. Noi possiamo aver visto qualcosa in internet, Por exemplo, nós vimos alguma coisa na internet, per caso, sempre per caso, por acaso, é sempre por acaso. e poi dopo andare a pregare, E depois vamos rezar, e poi dopo andare a mangiare con gli altri aí depois vamos nos alimentar junto com os outros e fare finta di niente. e fazemos conta de nada. Però se il formatore Porém, se o formador ci chiede qualcosa, presta atenção, noi sappiamo che qualcosa in noi non va nós sabemos que alguma coisa em nós não está certo. e diciamo, Dizemos, almeno una cosa buona la devo fare. eu pelo menos devo fazer alguma coisa boa. Obbedisco subito. Obbedisco subito. Aí por isso que eu vou logo obedecer. Io ai miei formatori chiedevo, Eu, aiutami a capire. eu perguntava aos meus formadores, ajuda-me a entender. E se vedi che non è per me questa vita, dimmelo, vado via. E disse ao superior, se você vê que essa vida não é para mim, por favor me diga que eu vou embora. Ma, e termino, Estou terminando. se uno entra in questa vita Se ele entra nessa vida, sapendo che è l'unica possibilità che ha, sabendo que essa vida é a única possibilidade que ele tem, sarà un fallimento. será um fracasso.
presença de todos, a presença da professora Úrsula e a presença do professor Francisco, que nós possamos pensar um pouco sobre essa nossa inquietude e a busca de equilíbrio. Obrigada.